Operação Lava Jato. Delator acusa presidente da Câmara dos Deputados de pedir propina. Júlio Camargo diz que pagou 5 milhões de dólares a Eduardo Cunha para liberar contrato com a Petrobras. Ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. Ele mentiu em algum momento, antes ou agora. Ministério Público Federal vai investigar Lula por suposto tráfico de influência. Fraude contra o SUS. Vereador e donos de clínicas são acusados por desvios milionários da saúde pública no Rio. Polícia liberta peruanos que viviam como escravos em oficina de costura em São Paulo. Trens parados provocam revolta de passageiros no subúrbio do Rio. Cantora Maria Bethânia é denunciada por porte ilegal de arma. Gol contra. Jogador do Corinthians pode ser detido por comprar carteira de motorista. Atirador é morto nos Estados Unidos depois de assassinar 4 militares. Chanceler alemã é criticada por declaração que fez menina palestina chorar na TV. E o sucesso de uma nova rede social entre os jovens, o Snapchat. A diferença do Snapchat é que as fotos e os vídeos só ficam disponíveis 24 horas. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu um boliviano que explorava trabalhadores peruanos em uma confecção clandestina. Eles viviam em situação semelhante à escravidão. E dia de caos no transporte público do Rio, um problema na sinalização interrompeu a circulação de trens hoje de manhã, bem na hora do rush. Revoltados, os passageiros invadiram os trilhos e houve confusão. 2 pessoas ficaram feridas. Um policial, que também é vereador, foi preso hoje pela Polícia Federal na região metropolitana do Rio. Ele é acusado de um esquema de fraudes contra o SUS. O atacante Malcolm, do Corinthians, é suspeito de ter comprado a carteira de motorista. O Detran de São Paulo suspendeu a habilitação dele e de quase 5 mil pessoas. O SBT Brasil mostra hoje mais uma denúncia contra o médico que ficou famoso por fazer as primeiras cirurgias em transexuais no país. Jalma Jurado foi proibido de operar após as acusações de morte e mutilação de pacientes. A cantora Maria Bethânia foi denunciada por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro. Enquanto o sul do país sofre com tempestades e até tornados, o clima seco e o calor predominam no sudeste. No Rio de Janeiro, a praia tem sido um programão de inverno. E só nos primeiros meses deste ano, a utilização de cheques caiu 10% em relação a 2014. Um dos motivos é que essa forma de pagamento tem sido usada por gente que não quer pagar nada. Simone Queiroz. A Justiça da Suíça extraditou para os Estados Unidos um dos 7 dirigentes da FIFA presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O nome não foi revelado oficialmente, mas segundo a agência de notícias Reuters, trata-se de Jeffrey Webb, que é o ex-presidente da Federação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. A seguir, a Operação Lava Jato. Delator diz que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu propina de 5 milhões de dólares. Ministério Público vai investigar o ex-presidente Lula por tráfico internacional de influência. Novo aplicativo que envia fotos e vídeos vira febre entre os adolescentes. A gente volta já já. O ex-executivo da construtora Toyo Setal, Júlio Camargo, disse em depoimento à Justiça Federal do Paraná que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu 5 milhões, mais de 15 milhões de reais, 15 milhões de dólares, mais de 15 milhões de reais, para não prejudicar a empresa em um contrato da Petrobras. Delator da Operação Lava Jato, Júlio Camargo, afirmou também que foi ameaçado por Eduardo Cunha. Kennedy, e agora, qual foi a repercussão dessa delação do Júlio Camargo em Brasília? Boa noite, Joseval. Boa noite, Kennedy. Joseval, até no PMDB já há quem diga que o Eduardo Cunha se enfraqueceu no cargo de presidente da Câmara.
A delação do Júlio Camargo confirma a do Alberto Youssef e traz detalhes quanto o personagem mais importante do Congresso. O Camargo revelou ter medo de represálias, como vimos, e o Youssef disse que foi ameaçado por requerimentos contra familiares dele, que foram apresentados por um deputado aliado de Cunha lá na CPI da Petrobras. O presidente da Câmara diz que os delatores mentem e o Cunha fez muitos inimigos. Um PMDBista diz que ele ficou radioativo e agora vai ter de gastar força para se defender de um provável processo no Supremo. E a depender do desgaste, isso poderia até custar a Cunha o cargo de presidente da Câmara. Raquel. Kennedy, boa noite. Antes da delação do Júlio Camargo, Cunha já tinha dado entrevistas, à imprensa, fazendo críticas duras à presidente Dilma Rousseff e dizendo também que os deputados voltariam desse recesso, esse recesso branco, mais duros com relação ao governo federal. Essa relação entre Congresso e Executivo, que já era ruim, tem como piorar? Raquel, essa crise ensina a gente que dá sempre para piorar. Um ministro me disse agora à tarde que está se instalando em Brasília um clima de guerra. E ele se referia a essa subida de tom do Eduardo Cunha e a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de criar 2 CPIs na volta do recesso, o que favorece a oposição e, num primeiro momento, é ruim para a presidente Dilma. Mas o governo vai lutar para tentar separar a aliança com o PMDB dos problemas do Eduardo Cunha e de outros parlamentares importantes que deverão entrar em breve na mira do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O governo espera que isso tire gás de uma eventual tentativa de impeachment da presidente Dilma. Já a oposição avalia que poderá desestabilizar ainda mais o governo. Boa noite. Boa noite, José Val. Obrigada, Kennedy. Boa noite. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu inquérito para investigar o ex-presidente Lula. A suspeita é de tráfico de influência, que é para ajudar a construtora Odebrecht a conseguir contratos para obras em outros países. Em instantes, Robinho vai jogar no time de Felipão na China. Promessa do Palmeiras, marca primeiro gol como profissional e classifica o time na Copa do Brasil. Morre o uruguaio Gigi, autor do gol do Maracanaço em 1950. E com produtos cada vez mais diversificados, padarias driblam a crise. A gente volta já já. As padarias movimentam mais de 70 bilhões de reais por ano no Brasil. O setor ainda não sentiu os efeitos da crise. E a receita para isso, Joseval, está na oferta cada vez mais diversificada dos produtos. É ótimo. O Internacional saiu na frente na semifinal da Libertadores contra o Tigres do México. Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. O time gaúcho pode até empatar no segundo jogo, Mas essa vantagem é o bastante? O Inter poderia ter conseguido uma vantagem maior sim, viu, Raquel? Claro, lá no México não vai ser fácil, mas a torcida colorada está confiante, como mostra o repórter Andrei Rosseto. Um novo aplicativo vem fazendo sucesso na internet, principalmente entre os jovens. É o Snapchat. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Meu nome é Bartolomeu.